vídeo de hoje é sobre um tema que não afeta nós brasileiros diretamente, mas como diz aquele ditado, pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. Então vamos dar uma olhada para o que está acontecendo lá na Venezuela, país que fechou o ano de 2020 com uma inflação próxima de 3.000% e tira algumas lições e aprendizados dessa história toda. Na semana passada a gente lançou aqui no canal o vídeo da autonomia do Banco Central, que lida justamente sobre esse tema, né, sobre o controle de inflação, que é o papel, um dos principais papéis do Banco Central, dos bancos centrais dos países. Junto desse assunto, desde o final do ano passado, a gente comentou sobre dívida pública brasileira, contas públicas, e um dos assuntos a respeito dessa autonomia do Banco Central é justamente o controle da inflação. E às vezes eu percebo que muito brasileiro não sabe o impacto disso, né? Principalmente aqueles que não viveram no início da década de 90, na qual houve a hiperinflação que acabou sendo controlada, felizmente, pelo Plano Real. Mas se a gente olhar uma inflação de 3.000% em 2020 na Venezuela, de quase 10.000% em 2019 também lá na Venezuela, faz com que a estabilidade econômica vá para o buraco, né? E nem trabalhadores, nem empreendedores, comerciantes, nem o próprio governo conseguem se planejar e manter suas contas estáveis em dia. Rapidamente, o que uma inflação de 3.000% significa? Significa que, em média, os preços dos produtos e serviços multiplicaram por 30. Ou seja, para fazer uma ilustração, aquele pão na chapa com cafezinho, que a gente paga, vamos por R$10, é como se daqui a um ano a gente pagasse R$300. Aquele churrasco que a gente faz com nossos amigos em casa, que a gente gasta R$100, a gente passasse a gastar R$3.000. Significa para cada R$1.000 gastos no mês, você passar a gastar R$30.000. É uma coisa muito relevante. Isso faz com que a confiança do mercado internacional na Venezuela fique muito baixa, tanto no governo quanto na moeda venezuelana, que é o bolívar. Se a gente olhar desde o final de 2018, o bolívar, que estava aí na casa dos $69, correção rápida, inverti as moedas aqui, é $1 que representava 69 bolívares lá no final de 2018. E como eu falo agora, vai passar de 1.700.000 bolívares hoje no início de 2021. No final de 2018 veio subindo vertiginosamente, né? A partir aí de 2020, chegando hoje aí num patamar de 1.734.000 dólares, ou seja, a moeda venezuelana não vale mais quase nada. E isso tem relação total com a confiança do mercado internacional no país e na economia da Venezuela. E por que a gente decidiu fazer esse vídeo aqui no canal? Porque um dos objetivos nossos é levar a educação financeira como um todo, né? Investimentos, empreendedorismo, mas também educação financeira sobre um olhar de economia, porque se isso acontece aqui no Brasil, a gente começa a ter um problema muito sério, né? A situação de vida na Venezuela é uma situação péssima. Para a gente ter uma ideia, peguei aqui uma foto, essa quantidade de bolívares que precisa para comprar um papel higiênico. Lógico, isso é uma foto ilustrativa, mas acho que ela representa a situação da economia venezuelana e, por consequência, o que a população tem que viver. Existe racionamento de alimentos no mercado, o salário mínimo não compra nem uma cesta básica, ou seja, é uma situação muito ruim para a população do país. Uma coisa que a gente pode pensar, né? Pô, se tem hiperinflação, as pessoas também estão ganhando mais, né? Como é que funciona isso? Se a gente olhar o aumento do salário mínimo dos últimos anos, ele sempre foi muito abaixo da inflação da Venezuela. Por exemplo, em 2019, Maduro anunciou um aumento de 300% no salário mínimo da Venezuela. Parece um número muito bom, né? Pô, triplicou 3 vezes mais o salário mínimo. Isso seria bom se fosse aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem uma estabilidade econômica ainda no país e espero que isso perdure por muito tempo. Mas lá, no mesmo período, a inflação foi de quase 10.000%. Se a gente olhar aqui, a inflação na Venezuela em 2019 foi de 9.585%. Um dos motivos para essa inflação tão alta é a impressão de moeda que o Banco Central da Venezuela faz, porque ele já não tem mais arrecadação de impostos, né? Reduziu muito a arrecadação de impostos em função da retração econômica que o país teve nos últimos anos, e essa impressão de dinheiro, ela desvaloriza a moeda e gera a hiperinflação. E agora, fazendo um gancho com a situação aqui do Brasil, a gente fez alguns vídeos sobre a dívida pública, que vem crescendo muito, hoje é acima de 5 trilhões de reais, e algumas pessoas falam, pô, é só imprimir dinheiro.
Essa é uma saída com duas opiniões. Tem pessoas que defendem e tem pessoas que não defendem. As que não defendem, o motivo é muito simples, é porque pode gerar justamente isso que está acontecendo na Venezuela. Felizmente o Brasil não se encontra numa situação dessa, tão ruim, não vai acontecer isso do dia para a noite. Mas se a gente não dominar a nossa economia e as nossas questões fiscais, a gente pode ir aos poucos sim indo para um cenário parecido. De novo, gente, como eu já falei em outros vídeos, não quero pôr medo em ninguém, mas é importante que se tenha conhecimento sobre esse tipo de coisa. Já os Estados Unidos, que imprime moeda e lá funciona muito bem, é um país com uma economia completamente diferente. Inclusive ele imprime moeda para comprar títulos públicos, para rolar a dívida. Ou seja, existe uma série de regras para essa impressão de moeda que protegem esse procedimento de gerar inflação. Para finalizar, queria pegar a frase aqui de um deputado da oposição, do Nicolás Maduro, lá da Venezuela, que diz o seguinte: a maioria dos venezuelanos dedica toda a sua renda a comer pela metade ou a compra de remédios. Ou seja, é uma situação péssima, precária, que a população da Venezuela tem que passar. E aí eu queria fazer um gancho com políticas sociais. Tem muita gente que é a favor de políticas sociais, acho que todo mundo é a favor, né? A grande maioria das pessoas é a favor de políticas sociais, mas não são políticas sociais sozinhas que vão ajudar uma população a sair da pobreza, porque não existe política social capaz de brigar contra uma instabilidade política e econômica como a da Venezuela, uma hiperinflação desse jeito. É impossível. Não tem governo que segura essa bronca com políticas sociais. Para você que se preocupa com o bem-estar da população, com políticas sociais e assistencialistas, é importante você saber que a economia do país, as contas públicas e a estabilidade da moeda tem que estar em dia, tem que estar em ordem para que a gente possa cuidar da população que mais precisa. Falar sobre investimentos costuma ser mais bem-vindo, mais bem ouvido, mas é um tema muito importante que a gente acredita que enquanto não for dado e ensinado nos colégios, cabe a nós aprender e eventualmente passar isso para frente para nossos filhos, nossos amigos. Lembrete, dá aquele like, se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!